Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Provedora, agradecer-lhe a oportunidade de hoje ter vindo a esta comissão no âmbito da PPL 43, que é uma matéria, trata de uma matéria que muitas das vezes passa ao lado da generalidade das pessoas, mas tem bastante relevância e impacto em todos os contribuintes, desde logo por em causa estarem eventualmente as garantias dos contribuintes. E, portanto, esta proposta que nos é apresentada pelo Governo fala de simplificação, fala da suspensão da execução até certos montantes e de um outro conjunto de situações, portanto, o diploma é bastante extenso e altera vários diplomas, desde a Lei Geral Tributária, ao Código de Processo de Procedimento Tributário, ao REGIT, entre outros, até ao próprio Regulamento da Inspeção. E, efetivamente, quando nós falamos de garantias de contribuintes, surge logo como primeira ideia de que existe uma relação desigual entre a autoridade tributária e os contribuintes. Portanto, a autoridade tributária naturalmente está dotada de um poder de império que lhe permite impor determinadas consequências quando existe uma ausência do cumprimento da lei essa que é muito defensiva da perspectiva da administração e muitas das vezes torna incompreensível a posição do contribuinte. E, portanto, nós analisamos o seu relatório relativamente a 2019, que fala do número de queixas que tem recebido na provedoria, essencialmente sobre as matérias da Segurança Social e do Fisco. Aliás, o Ministério das Finanças é um dos ministérios, se não é um dos ministérios que mais queixas tem suscitado à Provedoria de Justiça e, efetivamente, a conclusão que nós podemos tirar é que pode haver uma relação desproporcional e nós gostaríamos de saber se, no âmbito do melhoramento desta PPL 43, na medida em que nós entendemos que fica muito aquém daquilo que é necessário, o que é que nós podemos acrescentar mais. As reclamações graciosas no âmbito do relatório sobre a evasão e o combate, o combate à fraude e à evasão fiscais e aduaneiras de 2019, diz-nos que as reclamações graciosas são decididas em média em 3 meses e os recursos hierárquicos em 20 meses. Eu pessoalmente não acredito muito nestes prazos, eu acredito que ela é uma média, mas se nós formos a cada serviço de finanças, aliás, até vendo de onde é que provém a maioria das queixas, Porto, Setúbal e Lisboa, provavelmente nós vamos encontrar prazos muito superiores a estes tempos médios que são referidos neste relatório. E, efetivamente, quando a Justiça tarda, ela pode culminar numa manifesta injustiça, e é isso que nos preocupa quando nós falamos de garantias. Não podemos deixar de notar que 53% das decisões sobre reclamações graciosas são favoráveis aos contribuintes, é isso que diz este relatório emitido pelo Governo. Portanto, o que deve suscitar algum alarmismo na medida em que, se 53% são decisões favoráveis, porque é que nós não conseguimos evitar que se chegasse a este ponto. E, portanto, também a matéria das coimas é uma matéria, enfim, até a Ordem dos Contabilistas Certificados já referiu aqui, portanto, que tem suscitado algumas críticas pela desproporcionalidade. Por exemplo, se houver um atraso no pagamento do IVA, nós podemos estar a falar de coimas na ordem dos 30% sobre o valor do tributo, e, portanto, é algo que pode parecer efetivamente desproporcional. E, para terminar, eu colocava-lhe estas perguntas muito objetivas. Sobre as garantias no âmbito do processo de execução fiscal, portanto, para suspender o processo de execução fiscal, o contribuinte presta garantias e a lei diz que, se não houver uma decisão sobre reclamações graciosas no prazo de 1 ano, elas podem caducar. Mas os tempos que a LGT prevê para as decisões administrativas em matéria tributária são 4 meses. É isto proporcional? Não devíamos fazer alguma coisa aqui? No passado, a lei também contemplou iguais regulações ou semelhantes quando, por exemplo, não há emissão no prazo de 3 anos de uma decisão em primeira instância e, portanto, isso também originava a caducidade das garantias. Hoje não é assim. Sobre as informações vinculativas, quando elas são urgentes, não deveriam ter um custo mais reduzido, não é esse custo desproporcional, uma vez que o contribuinte tem direito a saber qual é o regime que lhe deve ser aplicado. E depois, para terminar então, sobre a questão do regime das coimas, se as molduras contraordenacionais hoje fixadas são desproporcionais ou não. Muito obrigado.